e tu és cego também, você trabalha com melhores colírio, cirurgia na medicina ocular, mas você é cego, não enxerga um palmo ao seu nariz. Ela estava vivendo, mas Filadélfia, irmão, era uma igreja que estava passando por pobreza. O próprio Cristo declarou e disse: olha, tu é pobre, mas espiritual tu é rico. Tu está passando por tribulação, mas seja fiel até a morte. Aí Jesus disse: olha, essa tribulação que tu está passando é resultado da minha fidelidade, que tu estás sendo fiel a mim. O que acontece é isso. Há 300 e poucos anos atrás, irmão, a igreja estava no palco de um grande avivamento. Sabe como foi que bagunçou o negócio? Começou a surgir as leis católicas. Havia um rei chamado Constantino. Preste atenção. Constantino, na época, ele mandava matar muito crente, prender crente. O maior inimigo, o imperador romano Constantino, contra os crentes. Mas ele via que os crentes eram fiéis até a morte, e não retrocedia e não voltava atrás. E Constantino dizendo assim: rapaz, mas esse povo não tem jeito não, eu não consigo vencer. Porque ele falava assim: eu prefiro morrer, mas eu sou fiel a Cristo. E Constantino, usado pelo Satanás, ele colocou uma artimanha, e deu certo. Aí ele chegou lá nos cristãos e disse assim: olha, já que eu não posso mudar suas leis, já que eu não posso fazer vocês negar a Cristo, já que eu não posso lutar contra vocês para acabar o cristianismo, pois eu me rendo a vocês. Ora por mim que agora eu vou ser crente. Aí o povo acharam uma coisa boa, oraram pelo rei, e agora o rei, ele passou uma ordem que no seu império tinha que ser o cristianismo que prevalecia lá. Preste atenção na artimanha de Satanás. E ali ele passou a ordem: não, todo mundo aqui tem que ser agora crente, o cristianismo prevalece, eu não aceito outra religião, se tiver outra religião eu mato. E ali pareceu bom para a igreja, pareceu bom para o cristianismo. Se o imperador se converteu, acabou a perseguição. E se acabou a perseguição, aí vai entrar outra diferente. E ali o rei, ele se infiltrava na igreja e queria decidir quem seria pastor e quem não seria. E ele começou a formar algumas leis e passava para a igreja e dizia assim: olha, a igreja agora vai seguir essa regra, porque eu sou crente também, eu sou o rei, e eu vou botar fulano de tal para ser agora o bispo dessa igreja, o pastor dessa igreja, o padre, eu vou botar. E ali desagradou os crentes fiéis que querem viver piamente em Cristo. Aí começou a se afastar os crentes fiéis, entristecendo e se afastando. E ali começou pessoas se apossar da igreja e formar leis e mais leis, cerimônia e mais cerimônia. E o que foi que aconteceu? O Espírito Santo de Deus se afastou desse povo, o Espírito de Deus se entristeceu, aí misturou. O pior erro que a igreja no Brasil ela cometeu, sabe qual foi? É se infiltrar política dentro da igreja. É certo dizer que eu como cidadão, e você como cidadão também, terreno, você tem um título, é um documento, você precisa votar. É certo que eu voto há muito tempo. Mas, quando começaram a colocar política dentro da igreja, a situação ficou como está hoje. Nós passamos agora há poucos dias uma festa muito grande ali na sede. Praticamente quase a semana de festa. O pregador foi muito usado por Deus, muito sábio da palavra.
mas você viu que não teve, se teve batismo com o Espírito Santo. Eu não estou lembrado. Se as manifestações de Deus às vezes está escassa, que nós temos que parar e avaliar a nossa caminhada diante de Deus. Se o mundo te ama, está errado. Se todo mundo te apoia, está errado. Então há uma condição para se seguir a Cristo. Como diz aqui no louvor da harpa cristã, quanto mais as lutas desta vida, as flores aqui já fernecem do céu, começam a brilhar. Daniel Berg Gunavingre era um dos homens que mais sofreram na abertura da Assembleia de Deus no Brasil. Mas quando ele abria a boca, o céu se abria naquele lugar. E às vezes, irmão, como nós estamos pregando, nós às vezes façamos as coisas erradas, diferente. Um exemplo aqui, no final de um culto, na igreja, o evangelístico, aí a gente pergunta assim: quem quer aceitar Jesus como Salvador? Quem quer aceitar Jesus? Então a pessoa fica oferecendo, e ninguém não quer, quase ninguém não quer, né? Não é difícil se converter. Mas no tempo do apóstolo Pedro, Filipe, apóstolo Paulo e os demais, quando ele, um exemplo aqui, lá no cenáculo, quando desceu o Espírito Santo de Deus, não foi o apóstolo Pedro que disse assim: quem quer ser crente, aceitar Jesus como Salvador? Não. Ali foi o apóstolo Pedro que foi interditado, foi parado, foi interrompido por uma indagação de uma grande multidão. Ele disse assim: Pedro, para. Ele parou. Diga, o que eu devo fazer para me ser salvo? Ele disse assim: crê no Senhor Jesus Cristo, se converte a Ele, o tempo do refrigério chega na tua vida. E o povo ficaram como ungido. E ele disse: Pedro, eu quero ser crente. Pedro, eu quero aceitar Jesus como Salvador. Porque eu já vi pessoas, irmão, eu já vi pessoa importunando outro. Ele importunava tanto: rapaz, vamos ser crente, aceita Jesus. Não quero não. Rapaz, vamos ser crente. Rapaz, eu não quero. Rapaz, vamos lá, não sei o que, vamos. Puxa na mão. Aí a pessoa fica com vergonha, vai lá, recebe a oração, mas não tem sucesso, porque não foi chamado e convencido pelo Espírito Santo. Filipe, quando ele pregou para aquele mordomo da rainha de Elcandace, naquela caminhada em direção à Gaza, no deserto, que ele ia regressando de um grande culto de adoração a Deus, ele estava lendo o livro do profeta Isaías, que falava sobre a morte de Cristo. E o anjo do Senhor disse para Filipe: vai para o deserto. E chegando lá, na entrada ali, o anjo do Senhor disse assim: te aproxima essa carruagem. E quando Filipe olha para ele, ele pergunta: tu entende o que tu está lendo? Ele disse assim: eu não entendo nada da Bíblia, mas eu estou lendo, mas eu não entendo. Ele está falando do profeta, de si mesmo ou é de outro? Aí Filipe, cheio da unção de Deus, começou a pregar e disse: olha, é Cristo que morreu na cruz. E ele não fez um convite para ele: tu quer ser crente? Não. E quando ele pregou, ele já foi tomado pelo Espírito de Deus. Ele olhou para Filipe e disse: o que eu devo fazer para me ser salvo? Eu quero ser batizado. Ele disse: tem uma condição. Se tu crês que Jesus Cristo é o único Salvador de todo o teu coração, da tua alma, e se converter a Ele, eu te batizarei. Mas ele disse: eu creio, eu quero ser batizado. Amém. E ali ele desceu nas águas, ele disse assim: tem água que me batiza. Ele batizou. Quando Filipe, na ousadia do Espírito Santo de Deus, pregava, e as multidões ouviam claramente, Filipe pregava e todo mundo via acontecer os sinais que aconteciam. Filipe também não fazia convite: quem quer ser crente, aceitar Jesus como Salvador? As pessoas vinham correndo e dizendo assim: